Boa noite, galera. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês, conhecendo Vila Velha, conhecendo a PIB Praia da Costa, que eu já ouvi falar tanto, a igreja do pastor Evaldo, a igreja do pastor Tiago Cata também, que trabalha junto com vocês. Estou muito feliz e, uau, que início bacana dessa conferência chamada Submersos. Eu sou pastor já há muitos anos, fui pastor da Nova Geração durante 11 anos, numa igreja em São Paulo, e hoje eu sou pastor de uma igreja chamada Igreja Red, uma igreja que nós implantamos há 5 anos atrás, uma igreja muito contemporânea, lotada de jovens, mas não só para jovens, para todas as gerações. Sou casado há 3 anos com a Nath. Minha esposa é fotógrafa, ela é uma fotógrafa incrível. Ela infelizmente não pôde vir junto comigo aqui, mas eu vou passar esse fim de semana junto com vocês, aproveitando, feliz da vida, porque eu amo o mar. Eu sou surfista, eu comecei a surfar quando eu tinha 13 anos. Ano passado eu fui surfar em Bali, na Indonésia. Então para mim estar aqui de frente para o mar, cara, é demais, eu estou muito feliz, e feliz também por a oportunidade de pregar para vocês e trazer algumas coisas do meu coração, algumas experiências que eu tenho vivido com Deus. E eu adorei o tema que foi escolhido para essa conferência, o tema Submersos. E eu adorei essa ideia por trás do tema desse desejo de viver uma experiência mais profunda com Cristo, uma experiência maior, viver algo diferente. Eu não sei você, mas eu tenho um desejo muito grande de viver uma vida que vale a pena. Eu não quero só passar pela vida, eu quero viver uma vida que vai fazer diferença. Eu quero realmente marcar a minha geração, eu quero deixar algo, eu quero falar de Jesus, eu quero viver essa experiência maior e mais profunda com Cristo. E eu acho que é por isso que Deus nos chamou. Deus não nos chamou só para que a gente aceite Jesus e vá para o céu. Jesus não é só um ingresso para o céu. Jesus é um convite de Deus para que você viva uma vida mais abundante, para que você viva uma experiência mais profunda na vida, para que você experimente essa tal felicidade que você tanto procura e não encontra. Eu não tenho dúvida, se você ainda tem, eu não tenho mais dúvida que essa felicidade, essa satisfação que a gente busca, essa realização pessoal, não está no mundo, cara, não está no trabalho, não está no namoro, não está no casamento. Tudo isso é muito especial, mas a satisfação, a alegria, a felicidade que o nosso coração procura é Jesus. Por isso, esse tema é tão legal, porque a gente precisa de uma vez por todas mergulhar, cara, porque a gente está vivendo no rasinho. Sabe por que você não está experimentando essa vida mais abundante? Porque talvez você fale assim, eu já tomei decisão com... eu já tomei decisão com Jesus várias vezes, porque tem gente lá na minha igreja, assim, às vezes, você faz apelo, aí aquele cara que toda vez ele levanta a mão de novo, quero aceitar Jesus, parece que está com medo, né, de alguma coisa. Talvez você já aceitou Jesus diversas vezes, porque no fundo você tem medo de não ter aceitado direito, de Ele não ter te salvado mesmo, você vive essa dúvida. Sabe qual é o seu problema? O teu problema não é um problema com Deus. Com Deus está tudo certo, cara. Deus te ama, Deus pagou o preço, Ele já te salvou. O problema é que você está vivendo no rasinho, você está vivendo uma vida superficial, você ainda não mergulhou, você ainda não experimentou a glória, a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. Deus tem coisas incríveis para a sua vida. Ele disse em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vocês. Cara, Deus tem planos incríveis para a sua vida. E eu quero, nesses dias que nós vamos estar aqui juntos, eu quero compartilhar um pouco disso. O que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida, o plano de Deus. Eu quero tentar
fazer com que você vislumbre tudo isso e que você saia daqui desafiado, que você saia daqui comprometido, que você saia daqui com uma nova postura, dizendo: eu quero viver algo novo, eu quero viver mais profundamente, eu quero viver uma experiência maior e mais profunda com Cristo. Bom, por isso, eu quero falar sobre essa série Heróis que eu fiz na minha igreja. Eu quero trabalhar esse tema para te levar a essa experiência mais profunda, porque talvez eu quero te mostrar nessa série, nos dias que a gente vai estar aqui, o que está te impedindo de ir mais além. Talvez algo na sua vida que te impede de ir mais além, de viver mais profundamente. E eu quero falar sobre heróis, porque a gente gosta de heróis, não gosta? A gente gosta pra caramba. Eu acho que a gente está vivendo um momento do mundo em que tudo agora é super-herói. Tem tudo que é tipo de super-herói por aí. Você abre o Netflix, tem diversas séries de super-heróis. E eu sempre gostei de super-heróis. Eu lembro que quando eu era criança, não tinha tanto super-herói assim, mas eu lembro que o primeiro super-herói que marcou a minha vida foi o Super-Homem. Eu era criança, eu estava assistindo a sessão da tarde, e aí começou a passar lá o Super-Homem, e eu fiquei de boca aberta. Uau! Cara, que animal esse cara! Eu era criança, eu sempre fui muito intenso, assim, sabe? Então, quando eu vi o Super-Homem, eu tive a convicção: eu acho que eu sou o Super-Homem. E aí eu lembro que eu fui pro meu quarto, eu abri minha gaveta, peguei uma cueca, botei a cueca por cima da calça, peguei uma toalha lá no banheiro, prendi aqui assim, eu não tive dúvida, cara. Eu fui para a árvore lá de casa, pular lá de cima. Fiquei morrendo de medo, eu não pulei, mas eu ficava orando e dizendo: Deus, eu quero voar, eu quero voar. Eu achava que eu era o Super-Homem, até que saiu no cinema um novo filme, um super-herói diferente. E aí eu fui no cinema, era o Batman, cara. E eu era novinho lá, sei lá, uns 7, 8 anos, um dos primeiros filmes do Batman que foi lançado. E aí, cara, eu estava assistindo Batman e eu não tive dúvida: eu não sou o Super-Homem, eu sou o Bruce Wayne, eu sou o Batman. E eu lembro que eu saí, criança, eu saí, cara, impactado assim, quieto no carro, minha família no carro, toda falando do filme, e eu quieto, introspectivo. E aí eu cheguei em casa, naquela semana, eu lembro que eu ficava no quarto com a luz apagada, e minha mãe entrava, eu estava lá no canto do quarto assim, ó. Tiago, o que foi? Eu falei assim: mãe, não foi nada, minha mãe não entende, né? Eu sou o Bruce Wayne. Depois, cara, lançou o Flash. Aí eu vi o Flash, eu não tive dúvida. Eu saí em casa correndo, fazendo barulhinho e tal. Eu não sei como foi a sua experiência com super-heróis na sua infância, na sua adolescência, ou talvez até hoje, na sua fase jovem ou adulta. Talvez você já é um cara casado, mas você tem lá os seus heróis. Eu, no meu escritório da igreja, quando eu preparo as minhas mensagens, eu tenho do meu lado Darth Vader. Ele fica o tempo todo ali, às vezes eu aperto o botãozinho, ele levanta a espada e faz... que é o vilão que eu mais tenho medo, Darth Vader, tal. E eu estou sempre ali enfrentando o meu medo, tal, com o Darth Vader. Mas a gente gosta de heróis, a gente está vivendo um momento da história de tantos heróis. E por que tantos heróis? Porque eu acho que os heróis têm esse negócio de salvar o mundo. Os heróis, eles vêm com esse poder especial, essa capacidade especial, e eles vão fazer alguma coisa diferente, eles vão viver uma vida que vale a pena, eles vão salvar o mundo. E eu acho que lá no fundo, todos nós temos esse desejo de viver uma vida assim, uma vida que vale a pena. Nós queremos fazer diferença, nós queremos ser usados para grandes coisas, todos nós queremos. Mas aí a gente vai crescendo e a gente descobre que, na verdade, a gente não é tudo isso. E a gente vai se frustrando um pouco com aquilo que a gente é, e a gente vai esquecendo um pouco isso aqui, e a gente vai entrando na rotina da vida. E a gente vai começando a viver uma vida medíocre, porque a gente esquece o que Deus nos chamou para ser, o que Deus nos chamou para fazer. E eu quero te dizer uma coisa, eu quero te dizer que Deus está te chamando para viver uma vida incrível. Deus está te chamando para viver algo extraordinário.
Deus está te chamando para uma missão, a missão de salvar o mundo. E vou te dizer mais, Deus te deu poderes especiais para você cumprir a sua missão no mundo. Mas talvez você diz assim, eu? Não, você não me conhece, Tiago. Talvez você que é pastor, ou pastor Evaldo, ou Tiago, mas eu não tenho nada de especial que eu possa fazer. Eu nunca vou ser um herói, eu nunca vou ser uma heroína. O que eu quero dizer para você é que o fato de você não se achar um herói, isso não significa que você não tenha potencial para ser. Eu quero te mostrar que herói talvez não é isso que você imagina. Recentemente aconteceu um caso, lá na Inglaterra, no Manchester Arena. Um homem chamado Chris Parker. Esse homem, ele estava aos redores ali da Manchester Arena, e ele estava ali pedindo esmola. Ele era um morador de rua, e esse morador de rua, lá aproveitando o pessoal, o movimento, pedindo grana, tal, de repente passando pela entrada da Manchester Arena, ele percebeu uma explosão. Essa explosão começou a sair um monte de gente lá de dentro da arena, e aí quando todo mundo saía, ele tomou uma decisão. Ele entrou dentro da arena, e ele foi lá e salvou pessoas que estavam feridas. Ele trouxe para fora. Enquanto todos corriam para fora, ele correu para dentro na direção contrária, e ele trouxe pessoas, resgatou e salvou a vida de algumas pessoas. E todo mundo que viu aquilo ficou espantado, dizendo, uau, que incrível. E aí as emissoras de televisão do mundo inteiro procuraram o Chris Parker, esse cara aqui, um cara simples, morador de rua, pedindo esmola. Chegaram para ele e falaram assim, cara, qual é o seu nome? Ele falou, meu nome é Chris Parker. Nome de super-herói ele tem, né, Parker, mas é morador de rua. E aí perguntaram, como você se sente sendo um herói? Como você se sente? E a resposta do Chris Parker foi incrível. Ele disse o seguinte, eu não sou um herói, eu sou apenas um cara normal que entrou na arena naquela noite porque eu ouvi crianças gritando. O que é um herói? Um herói não é essa ideia que nós temos de Hollywood, não. Um herói é uma pessoa normal. Um herói pode ser uma pessoa normal que simplesmente decidiu fazer o que ninguém quer fazer. Eu quero trabalhar essa definição de herói aqui. Heróis são pessoas comuns, que veem o que todos veem, mas que decidiram fazer o que ninguém quer fazer. Eles decidiram agir diferente, eles decidiram viver diferente, mas são pessoas comuns. Talvez você fale assim, ah não, Tiago, não vem com essa não. Pessoas comuns, sabe por quê? Porque quando a gente olha para o Super-Homem, para o Batman, eles fazem coisas extraordinárias. E pessoas comuns não fazem coisas extraordinárias, Tiago. Esse é o nosso problema. A gente cresceu vendo os filmes de Hollywood, e nós somos influenciados por essa mentalidade, dessas grandes coisas, e a gente acaba não vivendo algo extraordinário, porque a gente fica preso a isso. Porque um dia você assistiu o filme em que o Super-Homem... Você não assistiu, talvez alguns aqui eram muito novos, né? Não tinham nem nascido ainda. Na época desse Super-Homem aqui, você já pegou o outro lá que não tem nem mais a cueca, né? Que pena. Mas aí, a linha do trem se rompeu. E aí todo mundo ia morrer, o trem estava vindo desgovernado, lotado, todo mundo vai morrer. Aí o Super-Homem, aquela pressão, o Super-Homem vai lá e ele vira a linha do trem, né? E o trem passa por cima dele. Nunca faça isso, tá bom? Aí você assistiu isso e falou assim, uau, eu nunca vou ser um super-herói, como eu vou fazer isso? Aí você assistiu o filme do Homem-Aranha, tá? Agora já tem 500 Homem-Aranhas depois desse também. Mas aí também lá em Nova York, o trem vai cair desgovernado, todo mundo vai morrer, o Homem-Aranha vai lá e joga as teias dele, e segura com força, e segura o trem e salva. Que legal, salvou, terminou o filme, acabou.
que legal, top. Ou então, você assistiu esse filme aqui, Matrix. Vocês estão achando que eu sou velho, né, meu? Esse filme é top, marcou minha vida. Quando eu assisti esse filme, eu achei que eu era o Neo. Porque o Neo é esse cara que entra na Matrix, e aí os bandidos, os assaltantes, lá, os agentes, eles começam a atirar nele, de repente o Neo só levanta a mão, pega e levanta a mão dele assim, ó, pá, as balas param no ar, e aí fica todo mundo assim, e aí o Neo faz assim, ó, as balas caem, e aí ele sai correndo e pula nos caras, assim, ó, chão. Mano, a gente vê essas coisas e a gente fala assim, meu, imagina, quem sou eu? Aí talvez você foi pro cinema recentemente, esse é mais recente, aí. E você que é mulher, achava que super-herói era só coisa para homem, aí você foi lá e viu a Mulher Maravilha, cara, sabe? Meu, fala sério, que mulher, né, cara? E aí ela pega aqui assim, ó, levanta o negócio e joga, mata todo mundo. Uma mulher incrível, né? E aí a gente olha para essas coisas e a gente fala assim, meu, quem sou eu para viver algo extraordinário? Eu quero te dizer uma coisa, eu quero tirar essa sua mentalidade Hollywood, de que coisas extraordinárias são esse tipo de coisa. Talvez até são, mas eu quero dizer que coisas extraordinárias não são apenas para heróis. Nós podemos viver o extraordinário. Você pode viver o extraordinário. Você pode ir mais além. Você pode fazer algo que vai mudar o mundo e vai salvar o mundo e vai fazer diferença no mundo. E eu quero te mostrar como viver o extraordinário, como realizar o extraordinário. E a minha proposta hoje é a seguinte: o encontro com o extraordinário surge do nosso comprometimento com o ordinário. O encontro com o extraordinário na sua vida, se você quer viver o extraordinário, eu quero viver uma experiência mais profunda, a experiência mais profunda, essa vida mais abundante, essa vida mais além, ela surge do nosso comprometimento com as coisas ordinárias. O que são as coisas ordinárias? As coisas pequenas, as coisas rotineiras, as coisas do dia a dia, coisas que para nós nem parecem tão significantes, mas elas são significantes e importantes. E eu quero te mostrar a história de alguém, de um homem da Bíblia, um jovem, um adolescente comum, que realizou o extraordinário. Mas como ele realizou o extraordinário? Eu quero falar com vocês hoje sobre Davi. Davi, ele é um herói comum. A gente olha para Davi, a gente ouve as histórias de Davi. Davi é esse cara, meu, que foi lá e derrubou o gigante de 3 metros, um guerreiro experiente. E Davi não era um guerreiro, Davi não era um soldado, mas ele foi lá e ele derrubou o gigante. Essa história hoje é conhecida no mundo inteiro. Essa história é incrível. Cara, filmes já foram feitos, diversos milhares de livros sobre essa experiência de derrubar gigantes. E aí várias pregações são feitas em cima disso, falando, você pode derrubar gigantes. E aí você fica imaginando isso, quem sou eu para derrubar um gigante? Eu não sou Davi. E às vezes a gente tem essa imagem de Davi, de que Davi era uma coisa assim, sobrenatural, de que Davi era tipo um ET, de que Davi era um cara com uma unção especial. Não! Davi era um jovem comum, como eu, como você, igualzinho. Eu quero te mostrar isso. Em primeiro lugar, ele tinha um pai, o pai dele era Jessé. Ele tinha muitos irmãos também. Ele tinha mais ou menos 7 irmãos, ele era o caçula de mais 7 irmãos. Ele era o último. E diferente da nossa cultura, na nossa cultura o caçula é valorizado. Naquela cultura, o caçula era desvalorizado. O primogênito era mais importante. Os mais velhos eram mais importantes. Então Davi cresceu no meio dessa família onde ele não era valorizado, onde ele tinha que fazer o que ninguém queria fazer.
Ele tinha que cuidar das ovelhas, enquanto os irmãos iam para o bem bom como soldados, os homens da casa. Assim ele cresceu. Davi era um adolescente, de 17 a 20 anos mais ou menos, 16 a 20 anos, talvez a idade de alguns de vocês aqui. Ele era jovem, ele era um moleque comum, pastor de ovelhas. Ser pastor de ovelhas naquela época era uma profissão extremamente comum, coisa que era aquele tipo de emprego que sobrou, que as oportunidades eram outras, ninguém queria ser pastor de ovelhas. Mas Davi, ele é um herói improvável, e ele vai se tornar rei, ele vai se tornar esse herói improvável, mesmo sendo esse pastor de ovelhas. E aí o que acontece na história de Davi? Nós sabemos, o profeta Samuel vai lá para ungir o futuro rei de Israel na casa de Jessé, e ele chega lá e fala assim: olha, trouxe um cordeiro, vamos fazer uma churrascada, reúne tua família, Jessé, reúne a patota aí que eu vou ungir o próximo rei. Jessé fica feliz e fala assim: então tá bom, vamos fazer aqui um desfile dos meus filhos para descobrir quem é o próximo rei de Israel. E aí vamos lá, pá, põe a música, vem o primeiro, pá, todo fortão, entra lá, cara malhado, trincado, crossfit, entendeu? Cara, na hora que o cara entrou, o profeta Samuel fez assim, ó: nossa, pois é, eu acho que é esse aí mesmo, esse é o futuro rei, tem cara de rei. E aí Deus falou no ouvido de Samuel: não é esse aí. Como assim? Não é. Então manda vir o próximo. Aí entrou o próximo também, Rodrigo Hilbert, pá, cara bonitão, não sei o que, matava javali, matava tudo que era coisa. Entrou, guerreiro experiente, Jessé lá falando as habilidades deles. Não, certamente é esse aí. Aí Deus fala para Samuel: não é esse aí não. Então vem o próximo. E assim vão passando todos os filhos de Jessé, até que acabam os filhos, porque Jessé não tinha lembrado do filho caçula, deixou Davi lá com as ovelhas. E aí Samuel fala assim: acabaram os teus filhos? Jessé fala assim: não, tem mais um, mas ele está lá cuidando das ovelhas, é o tampinha lá, o caçula. Chama o caçula. Diz que quando Davi entrou, cara, ele não tinha aparência de herói, ele não tinha aparência de rei, ele era um pastor de ovelhas. Mas diz que quando ele entrou, Deus virou para Samuel e falou assim: é ele, eu escolhi ele. E aí o profeta unge Davi na frente de todos os irmãos, na frente de toda a família, como futuro rei de Israel. Isso era algo incrível. E aí o que Deus diz para Samuel é: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Cara, talvez você olhe para si mesmo e vive em crise. Você, menina, olha para si mesmo e vive em crise. O que eu quero te dizer é que Deus te ama, Deus te escolheu assim como escolheu Davi, e Deus sabe quem você é, Deus conhece o teu coração, e Deus tem um plano incrível para a sua vida. Mas Davi, esse jovem comum, que não tinha aparência de herói, que não tinha aparência de rei, que quando as pessoas olhavam, diziam assim: esse cara não tem habilidade para ser soldado, para ser guerreiro, para liderar uma nação. Não tem, é muito comum, é muito comum. Eu quero te dizer que Davi, ele descobriu, ele encontrou o extraordinário da vida dele, através de 4 atitudes do coração dele. 4 atitudes do coração de Davi, que eu quero te mostrar no texto de 1 Samuel 17, eu quero te mostrar essas 4 atitudes que podem te mudar a sua vida também. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 19, o texto começa dizendo o seguinte: nessa ocasião, e essas 2 palavras são muito importantes, sabe por quê? Porque é exatamente nesse momento que o texto vai fazer uma inversão. O texto está falando de um assunto, e aí quando entra nessa ocasião, ele vai mudar de assunto. Que assunto que o texto estava falando? Qual é o contexto desse texto? É um contexto de guerra. O capítulo 17 de 1 Samuel começa falando de uma guerra, e não é uma guerra comum, é um conflito internacional. O versículo 16 diz o que estava acontecendo. O povo de Israel estava de um lado do vale de Elá, o povo filisteu estava do outro lado do vale de Elá, no meio lá tinha o vale, eles estavam nas montanhas, um contra o outro lá. E aí de repente, durante 40 dias nessa guerra,
descia o gigante. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde tomou posição. Quem é o filisteu? É Golias, um guerreiro de 3 metros, armado, experiente, matou todo mundo, fez parte da série Game of Thrones. Todo mundo morria de medo de Golias. Diz a Bíblia que quando Golias gritava: ó, eu estou desafiando vocês, eu quero que um soldado de Israel venha aqui batalhar comigo, e se ele vencer, nós vamos nos render, e se vocês perderem, vocês vão se render. Ninguém aceitou o desafio. Diz que quando Golias falava isso, saía todo mundo correndo e se escondia. Eles tinham medo. E aí, o capítulo 17, logo depois de Davi ser ungido, começa a contar essa história dessa guerra. E aí, no meio dessa história, o texto muda. O texto muda de direção. Falando da guerra, do conflito internacional, o texto muda para falar de um outro cara chamado Davi. E o que esse cara tinha a ver com isso? Então o texto ele vai do macro de uma guerra, um conflito internacional, para uma situação de vida de um cara chamado, um homem comum, um guri, um moleque, um adolescente chamado Davi. E aí, em cima disso, eu quero te mostrar quem era, que situação é essa. O texto diz: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi, nessa ocasião da guerra, do conflito: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento lá na guerra. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. O comandante provavelmente era mineiro. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Jessé chamou o filho dele e falou assim: filho, eu quero que você faça mais uma tarefa para mim aqui, vai servir teus irmãos lá na guerra. Olha o que ele diz: os homens de Israel estão com Saul, tá? Todos os homens de Israel estão no vale de Elá. Como assim todos os homens de Israel? Eu não sou homem? Mas eles não consideravam Davi. Davi podia ter virado para o pai dele e falado assim: pai, agora é a hora de o Senhor me servir. Eu fui ungido, o futuro rei de Israel. Eu sou o cara. Você que tem que ir, meus irmãos que tem que me servir. Quem sou eu para servir os meus irmãos? Quem sou eu? Mas Davi não teve essa atitude. Davi, pelo contrário, ele teve uma atitude diferente. Mesmo depois de tudo que ele vivia na família, com o pai, com os irmãos, mesmo desvalorizado, mesmo invisível, mesmo esquecido, Davi tem um posicionamento, Davi toma algumas atitudes que vão construir o extraordinário na vida dele. É aqui, é nesse momento que Davi começa a construir o extraordinário. O extraordinário surge do nosso comprometimento com o ordinário. E eu quero te mostrar essas 4 atitudes do coração de Davi que construíram o extraordinário. Primeira atitude: excelência. O texto diz que a resposta de Davi para o pai foi a seguinte: 1 Samuel 17:20 diz: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Quero te chamar a atenção para isso. Sabe como Davi obedeceu ao pai? Ele levantou-se de madrugada. Cara, quem é um adolescente jovem que quando o pai dá uma tarefa chata, acorda de madrugada para ir fazer? Ninguém. Mas Davi, ele era excelente em tudo o que ele fazia. Davi era excelente. Davi não era medíocre em nada. Tudo que Davi fazia, ele fazia da melhor maneira possível. Ele ia dormir cedo, ele acordava mais cedo, ele preparava a carga, deixava tudo direitinho, não faltava nada. Ele contava, ele fazia o checklist. Davi era um cara excelente. Ele não era meia boca. Ele não era um procrastinador. Ele não vivia no rasinho. Não importava o que pediam para ele fazia o melhor. Ele não ficava questionando, dizendo: quem é você para mandar eu fazer isso? Ele não ficava choramingando e dizendo assim: mas
Ai, a minha vida, ai, mas o meu pai, ah, mas a minha mãe, ah, mas os meus irmãos, ninguém me valoriza, ninguém reconhece quem eu sou um cara especial. Davi não tinha problema de autoestima, ele resolveu a autoestima dele na autoestima. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele sabia que Deus amava ele, não importava se as pessoas desvalorizavam ele não se apoiava na sua autoestima, ele se apoiava na autoestima, a estima que vem do alto de Deus. Ele sabia: Deus me ama, Deus me escolheu. E ele entendeu que quando ele fazia essas tarefas, ele não estava servindo ao pai dele. Ele entendeu que ele não estava servindo a Saul, ou servindo aos seus irmãos simplesmente. Ele estava servindo ao Deus que está nos céus. Ele chamou para essa missão. E ele fazia tudo na sua vida como se fosse para Deus. Davi dava o seu melhor. Inclusive, olha a atitude de Davi. Depois disso que ele derrubou o gigante, o capítulo 18, o capítulo seguinte, traz um outro texto, porque Davi foi promovido, depois disso, foi trabalhar com Saul. E olha o que o texto diz, Samuel 18:5. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade. Tudo que Davi fazia, tudo. Não era só isso: eu só sou bom nisso. Não, esse tipo de coisa eu não faço. Arrumar cadeira de igreja eu não vou arrumar. Eu quero tocar na banda. Vir arrumar aqui o espaço para conferência eu não vou. Mas se me chamar para estar lá na frente eu vou. Não, meu amigo, Davi fazia tudo, as pequenas coisas, com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Sabe qual é o segredo para chegar no topo? Você quer chegar no topo, não quer? Você quer ter uma carreira incrível, você quer ser o cara, você quer ser reconhecida como arquiteta, como uma advogada, como um advogado, como um engenheiro, como professora, como professor. Nós queremos ser reconhecidos. Sabe como a gente chega lá no topo da empresa, como gerente, como diretor? Sabe como? Trabalhando, sendo dedicado em tudo, fazendo tudo com extrema habilidade. Davi, ele buscava sabedoria e discernimento, ele se dedicava naquilo que ele fazia, ele dava o seu melhor. Davi não nasceu com superpoderes, mas ele era super dedicado em tudo. Quer saber qual é o segredo para ser um herói? Não é ter superpoderes, é ser super dedicado, é ser super comprometido, é ser super sério com Deus, é ser super sério com a santidade, é ser super sério com as coisas que Deus colocou como minha responsabilidade, é levar a sério isso e buscar servir a Deus com excelência, fazer tudo com extrema habilidade. Davi não derrubou o gigante porque aconteceu. Foi lá, viu o gigante. Olha que legal, acho que eu vou descer ali e vou derrubar um gigante. Foi lá, derrubou o gigante. Você acha que as coisas na vida acontecem simplesmente? Davi construiu. O sucesso não acontece, meu amigo. O sucesso é construído com esforço e sacrifício. Um grande casamento, um grande amor não acontece, é construído com muita dedicação e sacrifício. Casamento é maravilhoso, mas se você não entrar no casamento para se doar, para se sacrificar, para se dedicar, não casa, vai ser um inferno para você. Se você está entrando na vida cristã para viver no rasinho, meu amigo, cai fora, porque a vida cristã não foi criada para isso. É o pior ambiente para você viver, é a pior posição. Porque a vida cristã é um lugar de batalha, para você buscar profundidade, para você ir além, para você morrer para si mesmo, para você se doar, para você se dedicar, para você se sacrificar. Era isso que Davi fazia. Davi não era meia boca. Se você quer viver uma vida com Deus, além, mais profunda, uma experiência maior, você precisa sair dessa mediocridade e decidir viver uma vida excelente e buscar fazer tudo como se fosse para Deus, e parar com esse negócio assim de o que Deus quer de mim? Eu não sei, eu estou em crise, eu não sei o que Deus quer de mim.
Eu não sei qual é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Sabe qual é o centro da vontade de Deus para a tua vida? Eu vou te dizer, o que Deus quer de você é que você pare de ficar olhando e procurando o que Deus quer de você. E que você, onde está, comece a ser mais excelente na sua casa, no relacionamento com seus pais, no seu trabalho, que parece insignificante, que não parece nada, que não parece que vai fazer diferença, mas você começar a valorizar o seu trabalho e o seu salário, mesmo que pequeno. Davi nem tinha salário, meu amigo. Você começar a valorizar teu chefe que não te valoriza, mas você vai valorizar e respeitar ele. Você vai ser excelente em tudo. Saul não respeitava Davi. Saul tentou matar Davi 5 vezes. Teu chefe já tentou te matar? Diz a Bíblia que uma vez Saul entrou na caverna para aliviar o ventre. A Bíblia é muito chique, né? Foi aliviar o ventre. Davi podia ter matado Saul e não fez, porque ele sabia que era Deus quem ia colocá-lo naquela posição. Davi era submisso, Davi era excelente, Davi era incrível, meu amigo, nas pequenas coisas, no seu coração. Por isso, para de se perguntar o que Deus quer de você e começa a se dedicar nas coisas da igreja, no grupo de adolescentes, no grupo de jovens, ajudando na igreja, ajudando os pastores da igreja, servindo, parando de reclamar, parando de criticar e dando o seu melhor, porque Deus te colocou aqui, porque Deus te colocou ali, porque Deus te colocou lá, e Ele quer que você seja excelente em tudo. E Deus pode te levar para outro lugar, mas Ele não vai te levar enquanto você não aprender a ser excelente onde você está. Davi era excelente em tudo, dedicado em tudo. O pai colocava as coisas na mão dele e ele fazia. Eu lembro da história do Oscar Schmidt. O Oscar Schmidt era um jogador de basquete, que ele era chamado de mão santa, porque qualquer bola que ele atirava, ele acertava. Aí começaram a chamar ele de mão santa. Esse cara é um herói, ele acerta todas as cestas. E aí chegaram para ele: e aí, Oscar, e essa mão santa aí? E aí o Oscar respondeu o seguinte: isso aqui não é mão santa, isso aqui é mão treinada. E ele ficou bravo, porque ele se dedicava em tudo. E ele conta que ele ia no final do treino e ficava arremessando 1000 bolas depois de cada treino. E a esposa dele devolvia a bola, e ele arremessava, e ela devolvia, e ele arremessava, é mão treinada, não é mão santa. Davi não é um santo, Davi é um cara treinado, Davi é um cara excelente, com extrema habilidade. Você também pode chegar lá, se você tomar essa decisão, essa nova postura de vida. A gente olha os heróis olímpicos, Bolt, Phelps, todos gostariam de estar no lugar deles, na posição deles, a fama deles, a capacidade deles, mas poucos gostariam de passar pelo treinamento que eles passaram. Cara, o sucesso não tem segredo, o sucesso não tem atalho, o sucesso, a fórmula secreta é ralação, não tem segredo. Portanto, como disse Thomas Edison, ele disse o seguinte: o gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Davi ralou, suou a camisa, se dedicou para chegar lá. Excelência. Se você não buscar ser excelente, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu quero só encerrar esse ponto falando o seguinte: se tem um povo, desculpa eu vou ser duro, tá? Agora, mas se tem um povo que é meia boca, é o povo cristão. Eu sou filho do rei, sou filho de Deus. E aí fica lá sentado: Deus, eu exijo, agora eu quero isso, Deus. Ai Deus, agora, ai Deus. Cara, o nosso Deus é um Deus excelente. Eu vejo igrejas fazendo as coisas meia boca. Olha que bacana isso aqui que o Tiago preparou. Excelência, cara, nos detalhes. Sabe por que isso? Porque o nosso Deus é um Deus excelente. Porque o nosso Deus, quando criou esse mundo, Ele criou esse mundo incrível. Ele colocou a sua majestade e glória, a sua excelência em cada detalhe da criação, em cada planta, em cada folha diferente, cada cor diferente, em cada animal, em cada pássaro, em cada ave, em cada peixe, em cada espécie.
Deus expressou a sua majestade, a sua excelência, nos detalhes, Deus é o maior designer do universo. Nós olhamos para o céu e a gente diz, uau! A gente olha para o mar, mergulha no mar, fica submerso no mar e a gente diz, uau! A gente vai conhecer a Deus e a salvação. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, o melhor que Ele tinha, o seu único Filho. Ele morreu na cruz por nós e a gente diz, uau! Que Deus! Que Deus! Que Deus é esse? E nós, como povo cristão, que somos chamados para anunciar a sua grandeza, para levar essa mensagem de salvação, a gente faz tudo meia boca, e a gente fica, não, mas para Deus o que importa é o coração. Aí você faz as coisas tudo meia boca. Meu amigo, para Deus o que importa é o coração, mas se você não tem um coração dedicado e excelente, não adianta de nada. A gente precisa ir mais além. Se nós queremos anunciar a grandeza de um Deus excelente, nós precisamos começar a ser excelentes e dedicados em tudo como Davi era. O encontro com o extraordinário surge do nosso compromisso com as coisas ordinárias. Essa é a primeira coisa que Davi fez. Segundo, responsabilidade. Eu vou correr. Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Por que responsabilidade? Você já viu como é que adolescente é? Filho, amanhã eu quero que você pegue isso aqui e leve lá para o pastor na igreja. Aí chega aqui na igreja, eu esqueci. Filho, amanhã você arruma a sua cama, arruma o quarto e lava a louça ali, por favor. Aí sua mãe chega em casa, está lá no videogame, assistindo Netflix. Ai, mãe, esqueci. Davi era responsável. O que colocava na mão dele, ele fazia. Ele fazia. Você tem sido responsável nas pequenas coisas que colocaram nas tuas mãos, porque Davi era responsável até cuidando de ovelhas. Davi nessa hora podia ter virado para o pai dele e falado assim, então quer saber, eu vou, mas as ovelhas vão morrer de fome, aí você vai sentir minha falta, você vai valorizar o meu trabalho, agora você vai ver só como esse trabalho é difícil. Não, Davi não fez isso. Diz que Davi mandou um zap para o amigo dele, falando assim, bro, estou indo lá levar uns pão de queijo, você pode cuidar das ovelhas do meu pai para mim, por favor? As ovelhas cuidam assim, a comida está aqui, a água está aqui, cuidado com o leão, cuidado com o urso. Davi era responsável em cada detalhe, em cada coisa. Responsabilidade, você é responsável, você é excelente. Cara, não fica, às vezes a gente fica falando de fé, tem que ter fé. Davi tinha fé. Não é que Davi tinha fé, meu amigo, mas é que Davi conhecia Deus. Ele era excelente, ele era responsável. Isso é ter fé na prática, meu amigo. É você entender quem esse Deus é e você viver de tal maneira como esse Deus é e espera de você. Terceiro lugar, Davi, além de tudo isso, Davi era submisso. Submissão. Diz o texto que Davi fez conforme Jessé lhe havia ordenado. Nada menos que isso. Davi se submeteu. Alguém que talvez nem reconhecia todo o valor dele, alguém que talvez nem enxergava todo o potencial dele, alguém que muitas vezes pedia para Davi fazer coisas que ele não gostava de fazer, mas ele não ficava se falando assim, será que isso vai me realizar pessoalmente? Será que isso vai me fazer feliz? Davi se submetia. E submissão é o segredo do sucesso. Eu descobri isso na Bíblia. Submissão é o segredo do sucesso, eu vou mostrar para você. Mas eu quero te mostrar que para a nossa geração, submissão é uma coisa que caiu por terra. Submissão hoje é uma palavra feia para nós. Ninguém quer se submeter, porque a gente se acha muito melhor que o pastor, muito melhor que o líder, muito melhor que o chefe, muito melhor que qualquer um. A nossa geração, foi dita sobre a nossa geração o seguinte, foi lançado um livro nos Estados Unidos chamado Geração Eu. Olha a capa do livro, é um umbigo. Foi lançado um outro livro nos Estados Unidos chamado Narcisismo Epidêmico, falando dessa nossa geração que só olha para si mesmo. O Facebook, o Instagram é lindo. Aí vai ver lá na igreja, feio pra caramba. Mas no Instagram lá é lindo, geração narcisista, tal. Figura pública. Figura pública, porcaria nenhuma, Zé Mané, né? Tinha que ter a opção Zé Manela. Sou digital influencer.
Sou youtuber. Ah, meu. Pode ser, não tem problema. Mas é uma geração que se acha. Para você ter uma ideia disso, você que está falando, não sou eu. A revista Época lançou uma reportagem falando sobre a nossa geração e falou o seguinte: eu me acho. Como a educação moderna tem trazido, criado jovens e adultos que se comportam como bebês. No domingo eu vou pregar mais sobre isso, falando com as famílias de vocês e os pais, e o que isso tem a ver com eles. Mas, visão distorcida de suas qualidades. A nossa geração tem a visão distorcida das nossas qualidades, que a gente cresceu num ambiente mais favorável que os nossos pais, com acesso ao Google. Na minha época, se você quisesse ter acesso a conteúdo, você tinha que ir na casa de um amigo rico que tinha uma enciclopédia chamada Barça. Você nem sabe o que é isso. Hoje você entra no Google, entra aqui no celular, pá. E aí você se acha, não, porque eu sei que visão distorcida de suas qualidades. Aí a gente vai amarrar o tênis, o nosso pai já está lá, ó. Olha meu filho, que demais. E aí você está lá na internet e tal. Lá na igreja tem uma menininha de 4 anos que ela já é youtuber. Ela começou, a mãe começou a elogiá-la demais. Ela falou assim: você é youtuber, pronto. A nossa geração já nasce se achando. E aí lançaram para nós 3 filmes lá e outros: Maze Runner, Jogos Vorazes e Divergente. E aí você assiste todos os filmes, a história é um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? Os jovens, os adolescentes vão salvar o mundo. E aí chega Katniss, no meio daquele mundo lá. E a Katniss vai lá e liberta o mundo. E aí você está assistindo aquilo e você fala assim: acho que eu sou a Katniss. E aí ela liberta os pais, liberta o mundo da opressão dos pais, dos adultos, dos políticos, e ela vai governar, e ela vai ensinar a viver. E aí você assiste aquele filme Divergente. Quando eu assisti Divergente eu achei incrível, tá? Só entre nós. Aí você assiste o filme Divergente, aquela menina insegura. Todo mundo tem que escolher entre 5 áreas. E ela toda insegura: eu não sei o que eu sou. Parece a gente, não sei. E aí com 18 anos ela vai lá fazer o teste, toda insegura, triste, cabisbaixa. Ela deita lá na maca, a mulher vem, põe a agulha nela e vira para ela e faz assim, ó. Aí ela: que foi? Fala para mim. Aí a mulher fala assim: eu não posso falar para você. Como assim não pode? Fala, por favor. Tá, eu vou falar. Você é divergente. Aí ela assim: E aí você assiste isso e você fala assim: é isso, tá vendo? Não é que eu sou inseguro, é que o mundo não me entende. Eu sou divergente. E aí você está lá no Netflix, sua mãe manda você lavar a louça, você fica indignado e fala assim: mas eu sou um divergente, mano. Divergentes não lavam louça. Aí você está no trabalho, o chefe fala assim: isso aqui ficou uma porcaria. Você pensa assim: porcaria você, eu sou um divergente. E a gente começa a se achar o divergente, cara. Visão distorcida, a gente se acha. Fui num congresso uma vez que o pastor estava pregando, uma das maiores besteiras que eu já ouvi na minha vida. O pastor virou para a galera e falou assim: porque nunca houve antes na história uma geração como a nossa geração. Nós somos uma geração de libertadores. E a galera curte quando fala isso, né? E aí ele falou assim: só houveram outras 2 gerações assim na história. Primeira geração é a geração de Moisés, uma geração de libertadores. Quando nasceu a geração de Moisés, o diabo sabia disso e tentou matar todas as crianças através do faraó, mas ele não conseguiu, e Moisés resistiu, e ele falando, e Moisés libertou o povo, e a galera, que legal. Aí ele falou assim: agora 2000 anos depois, segunda geração de libertadores, a geração de Jesus. O diabo sabia que era a geração de libertadores, tentou matar todas as crianças através de Herodes, mas aí Jesus não sei o que tal, e ele se tornou o libertador das nossas vidas, subiu na cruz, e ele ressuscitou, e ele venceu, e aí a galera... Aí ele falou: agora calculo,
De Moisés para Jesus, 2000 anos. De Jesus para nós, 2000 anos. Aí ele virou para a galera e falou assim, ó: nós somos a geração de libertadores. Meu amigo, a galera... Mano, galera subindo nas caixas de som, nas pilastras. Galera vindo na frente. Senhor, eu sabia. Posso te falar uma coisa? Você não é libertador porcaria nenhuma. E o único divergente que você foi chamado para ser é divergir vivendo uma vida de integridade e santidade. Você não é tudo isso. E é exatamente por isso que Deus te escolheu. Porque você não é tudo isso. Deus usa pessoas comuns para mostrar que Deus grandioso e capaz que Ele é. Por isso Ele escolheu Davi. E Davi se submeteu. E submissão é o segredo do sucesso. Mas a nossa geração não sabe se submeter, porque a gente tem o foco em si mesmo e na nossa realização pessoal. Tudo tem que me fazer feliz, tudo é para mim, para mim, para mim. A gente vai falar mais nos próximos dias sobre isso. Dificuldade em lidar com pressão e críticas. Nossa geração tem dificuldade de lidar com isso. Eu lembro que a minha mãe, na minha época, tinha um negócio... Não, eu vou falar isso domingo. Domingo eu falo sobre isso, vamos correr. Aí você fica curioso. Obsessão por queimar etapas. A gente não sabe lidar com pressão, a gente não sabe lidar com crítica. A gente tem obsessão por queimar etapas, porque a gente não sabe lidar com a pressão, a gente quer passar de fase logo, a gente quer um código secreto para passar. Por isso, Davi fazia tudo com submissão. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Isso é uma promessa na Bíblia, é um segredo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, o tempo todo a Bíblia está dizendo: quem se humilha será exaltado, quem se humilha será exaltado. Foi isso que aconteceu com Jesus. A Bíblia diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus, que ser o super-herói era algo a que ele devia se apegar, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana, a forma de servo, sendo obediente até a cruz, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou, ele se submeteu ao Pai. E aí o texto diz: por isso, porque ele se humilhou, porque ele se submeteu, o Pai o exaltou à mais alta posição que existe no seu reino e no universo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Quem se humilha será exaltado. 1 de Pedro 5, 6 e 7 diz isso: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ele é poderoso, Ele colocou a mão dele sobre vocês, humilhem-se diante dele, para que Ele os exalte no tempo devido. Quem se humilha será exaltado no tempo devido. Isso é recorrente na Bíblia. Deixa eu te mostrar uma tabela que eu criei. Calma aí, acorda. Olha isso, José, ele era mordomo de Potifar. Como mordomo ele foi excelente, foi preso, julgaram ele errado, mas o que ele fez? Ele se submeteu e ele se tornou governador do Egito. Josué se submeteu a Moisés, líder de Israel. Davi, pastor de ovelhas, se submeteu ao pai. Depois foi trabalhar com Saul, se submeteu a Saul, mesmo diante do perigo de morte, se tornou rei de Israel. Onésimo, escravo de Filemão, está na Bíblia, lá no livro de Filemão, na carta. Onésimo, ele era escravo, falou assim: chega, não gosto mais desse trabalho, não gosto disso, quero seguir adiante. Deixou as coisas, roubou o Filemão, foi para Roma, chegou em Roma e encontrou Paulo. Paulo falou assim: Onésimo, o que você está fazendo aqui? Você é escravo do Filemão. Eu estava cansado, aquele trabalho não me realizava pessoalmente. Aí Paulo pregou o evangelho para Onésimo. Onésimo se converteu, entendeu que tinha que assumir uma nova postura e corrigir o que ele fez. Paulo falou assim: agora você precisa voltar lá e pedir perdão e restituir. Aí Onésimo falou assim: não, mas se eu voltar lá ele vai me matar, porque existia uma lei que dizia que podia matar. Aí Paulo disse o seguinte: faz o seguinte, eu vou escrever uma carta, e você leva essa carta junto com você, que é a carta de Filemão que está na sua Bíblia. Filemão se submeteu a Onésimo,
Onésimo se submeteu a Filemão. E diz a história que Onésimo se tornou bispo na igreja. A história da igreja diz que ele se tornou bispo na igreja de Éfeso. Quem se humilha será exaltado. Excelência, responsabilidade, submissão e, por último, eu diria confiança, para encerrar. Mas não só confiança, é coragem. Coragem. Davi foi excelente, Davi era excelente, Davi era responsável, Davi era submisso. Olha a postura de vida dele, comprometido com as coisas ordinárias e pequenas. E Davi era corajoso. Diz que Davi pegou as coisas, levou e ele chegou lá na guerra. E diz que Davi chegou exatamente na hora, pontual. Davi chegou exatamente na hora em que o gigante Golias fazia o desafio diário, pela manhã. E aí diz que o gigante desceu. E Davi viu aquilo. E o gigante gritou: eis que eu lanço o desafio. E aí nessa hora, o texto bíblico diz que todos fugiram com medo. Diz que Davi chegou, olha só, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. Mas teve um, todos fugiram, mas teve um que decidiu fazer o que ninguém queria fazer. Quando todos saíram correndo para fora daquele vale, daquela arena, um decidiu entrar na direção da arena e enfrentar a bomba, enfrentar o perigo. Não como um burro, mas porque era corajoso e conhecia Deus, tinha confiança em Deus, sabia quem Deus era. E aí diz o texto que Davi, ele foi lá para Saul, e ele falou: Saul, rei, eu vou enfrentar. E Saul olhou para ele e falou assim: quê? Que quem olhava para Davi não dizia que ele era rei, que ele era herói, ele era um cara comum, um jovem comum. E aí Saul tentou passar armadura para ele, ele nem conseguiu se mexer com a armadura, Davi, porque ele não estava acostumado com aquilo. E aí Davi falou: eu vou sem armadura. Aí Saul falou assim: você está louco, mano? Ele é um guerreiro experiente, ele já matou milhares de homens, ninguém nunca venceu ele. Ele tem, olha o armamento dele, tem um cara carregando as armas dele lá do lado, as armas gigantes. Você é só um pastor de ovelhas. E aí Davi disse assim: eu não sou só um pastor de ovelhas. Quando vem um lobo para comer as ovelhas, um leão, um urso, eu agarro o leão, eu pego o urso. Davi treinava, Davi tinha habilidade, Davi pegava aquela funda dele e acertava os inimigos que tentavam pegar as ovelhas. Ele era excelente, lembra? Davi falou assim: eu sou excelente, pode deixar, eu treinei muito. E eu sei em nome de quem eu vou. Eu sei que não é a minha habilidade, eu sei que não é a minha capacidade, eu sei que não é a minha aparência, mas é o poder dele. E diz que Davi, no meio de todo aquele exército, ele desceu, sem nada, sem arma na mão, sem arma na mão. Ele desceu para vir enfrentar aquele gigante sem nada. E ele desceu com a funda dele, passou pelo rio, pegou 5 pedrinhas, escolheu bem as pedras, ele era excelente, escolheu bem. E aí ele foi e chegou na frente do gigante. E aí o gigante olhou e disse: vocês estão de piada comigo? E aí o gigante disse o seguinte: o gigante falou para ele, não está o texto aqui, mas está o que Davi falou. O gigante falou assim: eu vou acabar com você, sai correndo, eu vou acabar com você. E aí Davi virou e disse o seguinte: todos os que estão aqui hoje saberão, Davi dizendo, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Ele entregará. Enquanto todos falavam que o gigante Golias era terrível, que ele era enorme, que ele era um guerreiro experiente, enquanto todos fugiam de medo, Davi só podia enxergar o Deus dele. Davi conhecia Deus.
Davi sabia que esse Deus era o Deus que tinha criado o sol, a lua, as estrelas. Ele sabia que esse Deus era um Deus excelente, um Deus poderoso, um Deus incrível. Enquanto todos fugiam de medo, Davi, na sua intimidade com Deus, sabia que esse Deus, que esse gigante era minúsculo diante do Deus dele. Davi conhecia Deus, confiava nesse Deus e tinha coragem de seguir adiante, porque tinha intimidade com esse Deus e decidiu fazer o que ninguém queria fazer. Davi, muitas vezes, na sua intimidade lá com as ovelhas durante a noite, ficava olhando para as estrelas e ele cantava salmos, dizendo que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. Meu amigo, quando ele chegou naquele vale, ele tinha tanta intimidade com Deus, que para ele o gigante não era nada. Ele só podia ver por trás daquele gigante o Deus dele presente, e aquele anão diante dele falando: eu vou acabar com você. Acabar comigo, meu amigo, você está indo contra Deus. E hoje todos aqui vão saber, hoje todos vão saber quem é o meu Deus, e vão saber que a batalha é sempre dele, e é Ele que vai entregar todos vocês nas nossas mãos. Uau! Que Deus! E aí diz o texto que Davi pegou aquela funda e ele arremessou a pedra e acertou a testa do gigante como um míssil, e o gigante caiu, e todo mundo olhou. E aí o texto diz o seguinte sobre Davi: tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela encravou, ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Aí Davi foi lá, pegou a espada do gigante, cortou a cabeça dele, pegou a cabeça dele na mão e subiu o vale. E aí o texto diz o seguinte: assim Davi venceu o filisteu, com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Que coisa mais ordinária, que coisa mais simples, uma tiradeira e uma pedra. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o encontro com o extraordinário surge do nosso compromisso com o ordinário. Davi derrubou o gigante nas pequenas coisas. Esse final de Golias, a gente sempre esquece de olhar para o começo da história, e o começo da história é um jovem dedicado, é um jovem que decidiu sair do rasinho, é um jovem que decidiu ir além, é um jovem que decidiu ser excelente, responsável, submisso e corajoso, e ele desenvolveu um relacionamento tão íntimo com Deus, que ele derrubava gigantes, que nada era grande demais para ele. Ele venceu, ele viveu o extraordinário. Davi se tornou um super-herói da nossa história, um herói real, um super-homem real. Davi é esse super-homem, que era só um jovem comum, comprometido com Deus, nas pequenas coisas. Interessante, que para encerrar, que Atos 13:36, falando sobre Davi, diz o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Sabe por que os apóstolos estão falando isso? Porque Davi serviu ao propósito de Deus na geração dele, mas agora Deus está à procura de novos heróis. A história não acabou. A história não acabou. Deus está à procura de homens e mulheres que lhe dediquem totalmente o coração. Existem grandes coisas acontecendo pelo mundo, na China, no Egito, na África. Eu tenho conhecido líderes, na última viagem que fiz, conhecido líderes que estão vivendo o extraordinário, que estão vivendo milagres. O que eu quero te dizer é: a história não acabou. A gente olha para a Bíblia, um livro completo, e a gente, de Gênesis a Apocalipse, agora é só esperar Jesus voltar. Não é só esperar Jesus voltar. Deus tem uma missão para a sua vida, e Ele disse na sua palavra em 2 Crônicas 16:9, os olhos do Senhor estão atentos por sobre toda a terra, procurando aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, para que Ele possa abençoar, para que Ele possa usar.
Deus está à procura de novos heróis. Davi serviu ao propósito de Deus na geração dele, mas Deus precisa de jovens como Davi, homens e mulheres, meninos e meninas, que assim como Davi decidam servir ao propósito de Deus nessa geração que precisa ser salva, que tem Golias, que tem gigantes, mas jovens que vão ser corajosos e não vão ver o tamanho do gigante, só podem ver o tamanho do seu Deus, desse Deus poderoso e incrível que lhes chamou para viver algo poderoso, para viver o extraordinário. Mas por que esse texto diz que o seu corpo se decompôs? Por que a Bíblia fala isso, né? Nossa, que coisa, mas sabe por quê? Para mostrar que Davi era feito de carne e osso, para mostrar que Davi não era diferente de mim e de você. Um dia o meu corpo vai se decompor também, o seu também. Nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso um dia com Jesus. Mas nós vamos morrer, porque Davi era comum que nem a gente, mas ele decidiu fazer o que ninguém queria fazer, e ele assumiu uma postura muito diferente. Ele construiu o extraordinário nas pequenas coisas, e você também pode. É isso que a história de Davi nos ensina. Por isso, para encerrar, para refletir e praticar, primeiro, heróis de verdade, eles não têm superpoderes, eles têm só um coração super dedicado, eles são super dedicados em tudo. Segundo, você é responsável e excelente no exercício do dom que Deus te deu e onde te colocou hoje. Onde Deus te colocou? Na sua casa, nesse trabalho? Ah, mas não é tudo isso. Não tem problema. Ser pastor de ovelhas também não era tudo isso. Levar pão e queijo para os irmãos na guerra também não era tudo isso. Não era nada. Mas porque ele foi dedicado nas pequenas coisas, o extraordinário aconteceu. Deus o levou até a mais alta posição daquele reinado. Deus está à procura de corações dedicados, daqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você está sendo responsável no seu ministério, na igreja, em tudo. Terceiro e último, para ser usado por Deus nas grandes coisas, você precisa ser obediente nas pequenas coisas. Você quer viver algo incrível, extraordinário? Deus também quer que você viva. Mas Deus está te chamando para ser fiel nas pequenas coisas, para que Ele possa te colocar nas grandes coisas. Como Ele disse na sua palavra, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. É o que Deus disse para Davi, é o que Deus disse para José, é o que Deus disse para Josué, é o que Deus disse para Daniel, é o que Deus disse para Paulo, é o que Deus disse para cada um daqueles que lhe dedicaram o coração. Homens que foram usados como heróis. A gente tem em Hebreus 11 lá, a galeria dos heróis da fé. A gente olha para aquilo e fala, uau! Mas Hebreus 12 diz, portanto, também nós vamos correr a corrida que nos é proposta. A mesma proposta que Deus tinha para Davi, Deus traz para a nossa vida, na nossa geração, com desafios diferentes, mas o mesmo Deus, poderoso, quer usar a sua vida e a minha vida. Amém? Quero te convidar a fechar os olhos. Esse é só o primeiro dia. E eu gostaria de compartilhar mais coisas ainda pela frente. Mas eu quero te dizer que está na hora de você sair da mediocridade, sair do rasinho e decidir viver uma vida que vale a pena. Não desperdiça a tua vida. Deus pagou tão caro para tê-lo com Ele. Deus deu o seu Filho Jesus. Valorize isso e tome a decisão de ir mais além. Mergulhe. Fala, Deus, eu quero mergulhar. Deus, está aqui o meu coração. Eu quero ser como Davi. Eu quero dedicar minha vida a Ti. Eu quero ir mais além. Eu quero experimentar essa alegria, essa vida abundante. Eu quero viver o extraordinário, Deus. Se você tem o desejo de viver o extraordinário, eu quero te convidar a ficar de pé agora. No primeiro dia do nosso encontro aqui, eu quero orar pela tua vida, para que nesses dias Deus prepare, que Deus fale,
Que Deus trabalhe, que Deus tome a sua vida, o seu coração. Que Deus te conduza, que Deus te mostre, que Deus te levante, que Deus te dê coragem, que Deus te dê força, que Deus te dê amor, que Deus te dê submissão. Eu quero orar por você agora. Fica de pé se você tem esse desejo já de render a sua vida a esse Deus poderoso. Você quer marcar a sua geração, você quer viver o extraordinário, você quer viver e mergulhar na imensidão desse Deus poderoso, como Davi conheceu Ele, lá no meio daquelas ovelhas. Ele olhava para o céu, para aquelas estrelas, e ele dizia: eu quero viver algo mais. Deus, eu quero viver algo mais. Deus, eu sei quão poderoso o Senhor é. Eu vejo, está escrito nas estrelas, o teu poder, a tua majestade, a tua glória. Eu quero ver a tua glória, Deus. Eu quero experimentar a tua grandeza. Eu quero viver para ti. Eu quero te servir. Me usa. Davi disse para Deus: Deus, eu estou aqui disponível. Diga para Deus isso: Deus, me use. Deus, eu estou disponível. Um dia eu fiz essa oração. Talvez amanhã eu compartilhe sobre isso. E no dia que eu fiz essa oração, eu perdi o controle da minha vida. E perder o controle da minha vida foi a melhor coisa que me aconteceu. Perca o controle da sua vida. Renda a sua vida agora a Deus. E eu te garanto que Deus vai te conduzir a um lugar que você jamais imaginou que poderia chegar. Você vai viver o extraordinário. Você vai se comprometer com o ordinário mesmo que você. Quero orar para você. Pai, te agradeço por cada jovem aqui nessa noite, cada adulto, cada adolescente, cada homem, cada mulher, menino, menina que hoje, Deus, está aqui com o coração rendido a Ti, declarando: Deus, a minha vida é Tua e faça dela o que o Senhor quiser. Deus, eu estou disponível. Deus, me use. Cada jovem que hoje aqui está comprometendo, dedicando o seu coração, Deus, que o Senhor possa colocar os teus olhos hoje aqui sobre eles, e que o Senhor os abençoe, e que o Senhor os use, e que o Senhor marque essa geração, e que o Senhor marque a vida dos seus amigos e familiares aqui em Vila Velha, e no Espírito Santo, e na nossa nação, no Brasil e no mundo. Que o Senhor faça de cada um deles verdadeiros heróis e heroínas que vão viver e fazer o que ninguém quer fazer, vivendo uma vida que vale a pena, uma vida que faz diferença. Deus, usa-nos. Essa é a nossa oração, Pai. Nós nos rendemos a Ti em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.